Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o 9º estudo do livro Vida Após a Vida, do Dr. Raymond Moody, um livro escrito em 1976 que trata de casos de pós-morte ou quase morte, pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e voltaram à vida. O livro está organizado por capítulos, com diversos testemunhos e tem excertos de testemunhos dentro desses capítulos. Hoje vamos começar estudando o capítulo Contar aos Outros. E começamos com as palavras do Dr. Raymond Moody, que diz: uma pessoa que passa por uma experiência desse tipo não tem nenhuma dúvida quanto à realidade dela ou sobre a sua importância. E o primeiro testemunho diz o seguinte: enquanto eu estava fora do meu corpo, ficava menos espantada com o que estava acontecendo comigo. Não dava para entender, mas era real. Eu via o meu corpo tão nitidamente e tão longe. Minha mente não estava naquele momento ocupada em querer fazer coisas, ou manufaturar ideias, ou em inventar qualquer coisa. Simplesmente não se tratava de um estado mental. Isso é muito interessante. Ela dizia que não se tratava de um estado mental e que ela não estava manufaturando ideias ou não queria fazer coisas. Esta pessoa, de uma forma intuitiva, ela estava realmente se desapegando do ego. Ela estava se auto-identificando com a sua própria natureza. Isto é muito interessante. Então nós lembramos de testemunhos em capítulos anteriores, onde a pessoa encontrava outras pessoas que ela conhecia, que já tinham desencarnado, e que não deixavam que a sua mente ficasse vazia. E na altura nós até ressaltámos isso, como esse vazio mental, é a porta de entrada para o encontro do espírito com o espírito, para a autopercepção da natureza de si. E haveria sempre alguém que não deixava que a pessoa ficasse nesse estado de mente vazia. E nós interrogámos-nos porquê, né? Porque é que não permitiam que a pessoa tivesse esse encontro consigo mesmo, com a sua natureza espiritual. E aqui estamos vendo um testemunho também de uma pessoa, de uma senhora, que está passando por essa experiência. E ela diz que naquele momento ela não estava ocupada em querer fazer coisas, ou manufaturar ideias, ou inventar qualquer coisa. Simplesmente não se tratava de um estado mental. Isto é a pessoa tendo uma experiência espiritual profunda mesmo. Ela aqui está começando a se auto-encontrar com a sua verdadeira natureza. Aqui não existem símbolos, não existe geometria sagrada, não existe dualidade, não existe fórmulas, nem sinais, nem rituais, não existe nada que seja de forma e dimensão. No entanto, é uma presença que chama para que nós descobramos a infinita possibilidade dela mesma. É aquela coisa que já falei em outros vídeos, neste estudo e em outros, que esse vazio mental por onde nós passamos, ele não é chato. Ele não é chato. É chato é para o ego, né? É chato para o ego. O ego quer fazer coisas, né? Quer pensar, ter ideias, inventar coisas. Então para o ego é muito chato esse vazio, né? Mas quando nós permitimos que o ego seja dissolvido, há um encontro com a nossa natureza espiritual que se expande em possibilidades que são inimagináveis nas bases espaço-temporais duais que esta matrix multidimensional quer que nós estejamos presos nesses conceitos, não é? O segundo testemunho diz: não se parecia em nada com uma alucinação. Já tive alucinação uma vez, quando me deram codeína no hospital. Mas isso aconteceu muito antes do acidente que me matou mesmo. Isto entre aspas, né? E esta experiência não foi nada parecida com as alucinações, absolutamente nada. Eu posso comparar o testemunho desta pessoa
com uma experiência de um enteógeno. Um enteógeno, para quem não sabe, são os tais cogumelos mágicos ou o chá da ayahuasca, que para muitos é uma coisa que é não positiva. Mas essas substâncias existem na natureza e, quando bem utilizadas, elas abrem portas de percepção infinitas espirituais, porque, diferente das drogas, os enteógenos não têm um teto espiritual. Quando eu digo um teto espiritual, é um limite para a expansão e elevação da consciência. Um enteógeno, ele não distorce a realidade, ele amplifica a realidade e, essencialmente, amplifica a nossa realidade interior. Então aqui, esta pessoa ela já tinha tido uma experiência de alucinação com codeína e ela reconheceu que aquilo não era uma alucinação que ela estava tendo. E quem experimenta a consagrar de uma forma bem feita um enteógeno e que já tenha tido experiências com drogas anteriormente, ela facilmente compreende que isto não é uma droga. Nas palavras do Dr. Raymond Moody, ele diz: tais observações foram feitas por pessoas perfeitamente capazes de distinguir sonho e fantasia da realidade. As pessoas que entrevistei eram personalidades sadias e equilibradas. Contudo, não falam das suas experiências como se estivessem contando sonhos, mas sim como eventos reais que de facto lhe aconteceram. Mas aqui eu identifico uma justificação um pouco incompleta do Dr. Raymond Moody. Porque quando ele diz que estas pessoas eram perfeitamente capazes de distinguir sonho e realidade, surge a pergunta: o que é a realidade? Eu contextualizei, não é? Como é que nós distinguimos uma alucinação e do que é uma expansão da realidade da consciência. Mas isso é uma experiência bem profunda. E aqui no livro, o Dr. Raymond Moody ele passa por isso assim e não aprofunda muito. Mais adiante, depois deste estudo, talvez eu até vá incluir neste estudo, eu vou mostrar pesquisas recentes do Dr. Raymond Moody que não estão incluídas neste livro, porque este livro é de 1976, né? E pesquisas recentes que procuraram responder à questão: será que essas experiências que as pessoas estavam passando, experiências de quase morte, elas seriam reais ou seriam fruto, por exemplo, de falta de oxigenação no cérebro, ou então de algum efeito neural que não é conhecido? E como responder a essas perguntas? Não é? Como provar que não é resultado de falta de oxigenação no cérebro ou um efeito neural? Como mostrar isso? E o Dr. Raymond Moody depois vai mostrar com alguns casos que ele consegue encontrar, porque neste tempo em que o livro foi escrito, ele tinha algumas centenas de pessoas, que no início diz quanto era, que agora já não me lembro quanto era, acho que umas 200 ou 400 pessoas, mas hoje ele já tem milhares de testemunhos. E ele encontrou, no meio deles, casos assim muito interessantes, que depois vamos estudar mais adiante. Ainda vou examinar se vou integrar dentro deste estudo ou se crio um vídeo só para o estudo desses casos mais recentes. E nas palavras do Dr. Raymond Moody, ele diz: muitos disseram que compreenderam desde o início que os outros os tomariam como mentalmente instáveis se fossem relatar suas experiências. Por isso resolveram permanecer calados a respeito ou revelar suas experiências só a algum parente muito próximo. Assim, o terceiro testemunho deste capítulo, que nós estamos estudando, que é contar aos outros, diz: foi muito interessante. Só que não gosto de falar a respeito. As pessoas olham como se a gente estivesse louca. E muitos de nós que estamos aqui ouvindo esse vídeo, né, vocês que estão ouvindo este vídeo, sabem do que é que estas pessoas estão falando. Porque não é preciso passar por experiências tão profundas. Basta nós só começarmos a falar de alguns estudos que nós fazemos para as pessoas já começarem a olhar a gente de lado. Então nós conseguimos assim imaginar um pouquinho o que é que estas pessoas devem ter experimentado, né, quando procuraram falar sobre estas experiências, né? O quarto testemunho diz: durante muito tempo não contei nada a ninguém. Não disse mesmo nada a respeito. Não me sentia à vontade porque tinha medo que ninguém acreditasse que eu estava contando a verdade.
e temia que dissessem: ora, você está inventando essas coisas. Um dia decidi: bem, quero ver como a minha família reage. E contei, mas ninguém mais até agora. Mas acho que a minha família compreendeu que eu tinha mesmo ido tão longe. Esta teve sorte, né? Tem uma família que parece que compreendeu o que ela estava falando, né? Isso é bom. O quinto testemunho diz: a única pessoa a quem tentei contar a história foi a minha mãe. Um pouco mais tarde mencionei como tinha-me sentido. Mas era só um menininho e ela não prestou nenhuma atenção. Daí eu nunca contei a mais ninguém. Ou seja, uma criança passa por uma experiência tão profunda destas e guarda para si essa experiência porque não encontra ninguém a quem contar. Aí surge uma questão: quantas pessoas existem no planeta passando por essas experiências? E quantas pessoas estão fazendo o trabalho do Dr. Raymond Moody de recolher esses relatos? O sexto testemunho diz: tentei contar ao pastor, mas ele disse que eu tinha estado delirando. Aí me calei. Ora, isto aqui é bem semelhante com um caso que eu já falei em alguns vídeos de um amigo meu, que é evangélico, que mora aqui perto de mim, que teve um acidente de ônibus e teve mais de 3 meses em coma e veio de lá com uma história assim impressionante. Ele, quando me contou, eu fui uma das poucas pessoas, aliás, eu fui a única pessoa a quem ele contou a história toda. Ele experimentou contar dentro do seu círculo familiar e social evangélico, mas as pessoas também não aceitaram muito bem que aquilo fosse real, porque não conseguiu integrar esse tipo de informações dentro do seu sistema de crenças. E ele teve mais de 1 hora me contando a sua experiência. E foi muito interessante. E é interessante que quando nós ouvimos uma história dessas, nós saibamos como entrevistar a pessoa, para não induzir imagens e elementos na história dela. Por exemplo, se nós questionamos a pessoa assim: ei, como era o túnel onde tu passou? Já estamos induzindo que a pessoa passou num túnel, que existia um túnel. Então temos que ter muita atenção com a forma como nós fazemos as perguntas a essas pessoas. Neste momento, porque eu quando ouvi essa história dele foi noutra fase da minha vida, já foi há uns 3 anos atrás, e na altura eu não gravei, depois tive as transformações naturais que a vida traz, e só agora é que eu estou procurando novamente entrar em contato com ele para gravar o testemunho dele. Mas eu estou sentindo que ele não está muito receptivo neste momento. Eu não sei quais foram as realidades dele até agora, né? Quem sabe ele queira deixar essa história para lá, porque eu acredito que ele não tenha esquecido, né? Ele não esqueceu, com certeza, e não sei como é que ele está integrando essa sua experiência na sua vida evangélica, né? Vamos ver se nós temos o merecimento de ouvir a história dele mais adiante. O 7º testemunho diz: eu era muito popular no ginásio e no colégio e ia com a turma, não fazia nada de novo. Eu era uma Maria vai com as outras e não uma líder. Depois que isso aconteceu comigo, tentei contar para a turma. Eles automaticamente me rotularam de maluca. Estamos vendo que é mais jovem, né? Quando eu tentava contar, eles ouviam com interesse, mas depois eu descobria que ficavam dizendo: essa daí pirou mesmo. Quando descobri que para eles era tudo uma grande piada, parei de tentar comunicar qualquer coisa. Eu não tinha estado tentando dizer: vejam que coisa mais especial aconteceu comigo. O que estava tentando dizer era que precisamos saber mais sobre a vida do que eu pensava antes, e tenho a certeza de que eles também. Aqui é complicado, né? Porque é jovens, né? Quantos jovens realmente ficam abertos para ouvir estas histórias? Tudo depende muito da educação que estão recebendo, tanto dos pais, na vida social, nas escolas. E um jovem passar por uma experiência destas, procurar contar num grupo de amigos, pode ter consequências, infelizmente pode ter consequências nada positivas, não é? Em termos sociais, em termos de relações. O 8º testemunho diz: tentei contar às enfermeiras que estavam comigo, quando acordei, o que tinha acontecido, mas elas me disseram para não falar, que eu tinha estado imaginando coisas. E isto é incrível. Como é que enfermeiras não estão preparadas para isto? Existe um livro que eu estou ainda pensando se hei de fazer um estudo sobre ele, porque ele é muito grande, que é o livro tibetano da vida e da morte.
escrito pelo Songyal Rinpoche. E os primeiros capítulos desse livro é a preparação para acompanhar moribundos, ou seja, educar pessoas para que elas saibam acompanhar moribundos, que eles falam que um dos grandes problemas que existe nesta sociedade hoje em dia é a negação da morte, é a falta de maturidade espiritual para saber lidar com a morte, tanto com a morte alheia como com a nossa própria morte. E neste testemunho nós vemos isso, né? As enfermeiras não estão minimamente preparadas para aceitar que uma pessoa fale esse tipo de coisas, não é? Um nono testemunho diz: você aprende rapidamente que as pessoas não aceitam isso tão facilmente como a gente gostaria. Então simplesmente você não vai subir a uma tribuna e começar a dizer a todo mundo essas coisas, né? Então fica mais reservado. 10º testemunho diz: minha família e eu perguntámos ao médico o que tinha acontecido comigo e ele disse que isso acontece com frequência quando as pessoas estão sofrendo muita dor ou tiveram ferimentos graves, que suas almas deixam seus corpos. Olha que interessante, aqui já estamos encontrando um profissional de saúde, um médico, que está dizendo que isso é uma coisa normal, né? Que acontece com frequência, que as suas almas deixam os seus corpos. Este testemunho não está mais desenvolvido, só tem esta parte do testemunho. Mas seria muito interessante nós procurarmos entender qual a percepção que o médico tem disso, não é? Como é que ele lida com um paciente que vem com essas histórias, como é que ele encaixa, digamos assim, esse tipo de informação no seu próprio sistema de crenças, no seu mundo profissional, no seu mundo pessoal. São estudos que podem ser vistos de tantos prismas muito interessantes. Nas palavras do Dr. Raymond Moody, ele diz que chegam a pensar, as pessoas que passam por esta experiência, chegam a pensar que são casos únicos, que ninguém jamais passou pelo que experimentaram. E então o 11º testemunho diz: estive em um lugar onde antes de mim ninguém esteve. Então, quer dizer, a pessoa pensa que aquela experiência foi ela que esteve lá num lugar onde mais ninguém teve, ela foi o pioneiro, né? Então, mais uma razão para dificultar que as pessoas contem a outras. O 12º testemunho diz: é uma coisa muito interessante mesmo descobrir que outras pessoas tiveram a mesma experiência porque eu não compreendia. Estou mesmo feliz com o que você me tenha contado disso, sabendo que obviamente mais alguém também passou pelo mesmo que eu. E ele está falando com o Dr. Raymond Moody, né? Ele está contente que saber que existem mais pessoas que passaram pela mesma experiência. Agora eu sei que não estou louco. Foi sempre uma coisa muito real para mim, mas eu nunca diria nada a ninguém, porque tinha medo que me olhassem e pensassem: quando você parou, sua mente ficou pirada também. Imaginei que alguém mais deveria ter passado pela mesma coisa, mas que eu provavelmente nunca iria encontrar alguém que conhecesse outra pessoa que tivesse atravessado a mesma experiência, porque eu não acho que as pessoas vão falar. Se alguém viesse me dizer, sem que eu tivesse estado lá, eu provavelmente olharia e ficaria imaginando qual era a piada, porque é assim que a nossa sociedade é. Pois é, infelizmente é isso mesmo. E aí volta novamente a mesma questão: quantas pessoas já passaram por esta experiência? Que estão vivas neste momento? Isso é, assim, não dá para quantificar, né? Neste momento não dá, mas devem ser imensas. Vamos começar com um novo capítulo, porque estão diretamente relacionados, que é efeito sobre as vidas. O primeiro testemunho diz: até esse momento, foi antes de eu ter me mudado para frequentar a faculdade, eu tinha sido criado em uma pequena cidade, com gente de mentalidade muito tacanha, pelo menos as pessoas com as quais estava ligado. Eu era um garoto típico do time do ginásio. Ninguém, a não ser os do meu grupo de amigos, significava algo para mim. Mas depois que isso me aconteceu, eu queria saber mais. Na ocasião, no entanto, eu não imaginava que houvesse alguém que soubesse qualquer coisa sobre isso, porque eu nunca tinha estado fora do mundinho em que vivia. Não sabia nada de psicologia, nem de nada assim. Tudo o que eu sabia era que me sentia como se estivesse envelhecido da noite para o dia depois do que aconteceu. Abriu-se para mim um mundo totalmente novo que eu nunca imaginei que existisse. Ficava pensando: há tanta coisa que eu tenho que descobrir. Em outras palavras, existem mais coisas além do cinema no sábado e do futebol no domingo. E há mais coisas sobre mim que eu mesmo não sei.
E aí comecei a pensar, qual é o limite do ser humano e da mente? Foi isso. Assim começou para mim um mundo novo. Ora, eu posso dizer que eu já nasci assim, cara. Eu entendo perfeitamente o testemunho deste moço. Eu não precisei passar por uma experiência de quase morte, mas eu não sei porquê, eu já nasci assim, a questionar, a saber que existe algo mais que era preciso saber, né? Portanto, estou aqui, ó, fazendo este trabalho. O segundo testemunho diz: desde então, tem sido uma constante na minha mente o que fiz da minha vida e o que fazer da minha vida. Com a minha vida passada, eu estou satisfeito. Não acredito que o mundo me deva nada porque fiz mesmo tudo o que eu quis. Ainda estou vivo e posso fazer mais. Mas, desde que morri, repentinamente, logo depois da minha experiência, comecei a imaginar se eu tinha feito as coisas que fiz porque eram boas ou porque eram boas para mim. Olha que pergunta interessante. Antes eu reagia apenas na base do impulso. Agora eu primeiro passo as coisas pela cabeça devagar e cuidadosamente. Tudo parece que tem que passar primeiro pela minha mente e ser digerido. Tento fazer coisas que tenham maior significado e isso faz com que a minha mente e a minha alma se sintam melhor. Tento não ser parcial e não julgar as pessoas. Quero fazer coisas que sejam boas e não coisas que sejam boas só para mim. E parece que a compreensão que tenho das coisas é muito melhor. Sinto-me assim por causa dos lugares onde fui e das coisas que vi nessa experiência. Identifico-me perfeitamente. Por isso é que eu estou fazendo este trabalho, porque é aquilo que eu sinto que eu pessoalmente devo dedicar a minha existência a trazer algo de mais valioso para este mundo, para esta vida de todos nós. Precisamos trazer estas pérolas ao de cima. E elas, quanto mais pessoas estiverem fazendo trabalhos assim e divulgando os seus trabalhos, e mais isto vai melhorar. Mais isto vai melhorar. Não tem outra razão para cada um de nós estar fazendo e estudando o que estamos fazendo e estudando. A não ser porque nós acreditamos que alguma coisa vai melhorar. Né? Nem que seja nas nossas vidas. Vai melhorar. E está melhorando. E já está bom. E pode ficar ainda melhor. E então eu entendo perfeitamente o impacto que essas experiências têm na vida destas pessoas. O terceiro testemunho diz: faz com que a vida se tenha tornado mais preciosa para mim. O quarto testemunho: de certo modo foi uma bênção, porque antes daquele ataque do coração eu estava tão ocupado em planejar o futuro dos filhos e em me preocupar com o dia de ontem que estava perdendo as alegrias do presente. Agora tenho uma atitude muito diferente. Isto é muito interessante. A pessoa passa a ver um ataque do coração como algo positivo. Quinto testemunho: na ocasião eu fiquei consciente da minha mente mais do que do meu corpo físico. A mente era a parte mais importante, em vez da forma do corpo. E, antes, toda a minha vida tinha sido exatamente o inverso. O corpo era o interesse principal e o que ia pela minha mente, bem, estava indo e era tudo. Mas depois que aquilo aconteceu, minha mente ficou sendo o principal ponto de atração e o corpo em segundo lugar. Não mais do que algo que servia de embalagem para a mente. Não me incomodava de ter ou não um corpo. Não fazia diferença, porque tanto quanto me importava, minha mente era o que merecia cuidado. É muito interessante a transformação assim, que a pessoa tem, né? A mudança de foco. É tudo uma questão de foco. Vamos estudar agora um outro capítulo, que será o terceiro e último deste nono estudo, que se chama Faculdades de Intuição na Fronteira com o Psíquico. Faculdades de Intuição na Fronteira com o Psíquico. O primeiro testemunho diz: depois dessa experiência, como que fui preenchido com um novo espírito? Pois, desde então, muitos observaram que eu pareço exercer um efeito calmante sobre as pessoas, instantaneamente, quando elas estão perturbadas. E parece também que estou mais sintonizado com as pessoas agora, que eu consigo sacar as coisas mais depressa. Nós entendemos aqui que houve uma mudança na vibração da pessoa. A pessoa ficou em conexão com uma versão mais elevada de si mesma. Uma versão mais desperta sobre a sua própria natureza. É muito interessante que uns num determinado nível, outros em outro nível, mas todos
passam a ter consciência de uma percepção mais elevada de si mesmos. Ficam cada vez mais próximos do despertar da sua própria natureza interior, do centro de si. É um caminho sem volta. Não é a tal história daquele filme do Matrix, né? É uma pílula que a pessoa toma. A pessoa escolhe a pílula. Aqui eles nem escolheram, né? É pílula, tomaram a pílula de despertar e não tem como voltar atrás. E é uma viagem maravilhosa. Não é fácil, né? Não é fácil nos dias de hoje. Mas ainda bem que nós nos encontramos uns aos outros. Eu, ao fazer este trabalho, estou encontrando muitas pessoas com insights, visões, percepções muito interessantes. E nós ficamos trocando ideias e percepções e conversamos coisas que nós vamos conversar com quem? Não é? Em nossa vida física e social. É muito difícil encontrarmos alguém com quem realmente falar este tipo de coisas. O segundo testemunho diz: uma coisa que acho que me foi dada em consequência da minha experiência de morto é que posso perceber as necessidades na vida de outros indivíduos. Muitas vezes, por exemplo, quando estou com outras pessoas no elevador do edifício onde trabalho, parece que posso ler em suas faces e dizer que precisam de ajuda, ou de que tipo de ajuda. Muitas vezes falei com essas pessoas que estavam assim perturbadas e as conduzi até meu escritório para um bom papo. Que mudança de atitude, não é? A pessoa passa a usar um despertar que ela tem de uma forma assim que muito especial. A gente não precisa estar com pretensões de mudar o mundo. Ela encontra pessoas no elevador do trabalho e ali ela contribui com a sua gota d'água para uma mudança positiva de tudo. Isso é o que eu sinto que estou fazendo com o meu trabalho. É uma gota d'água neste oceano imenso. E se cada um de nós contatar com as pessoas do seu elevador, nós vamos nós já estamos fazendo uma diferença muito interessante, muito boa e grande neste mundo. O terceiro testemunho diz: desde que fui ferida, tenho a sensação de captar pensamentos e vibrações das pessoas e percebo também o ressentimento nas pessoas. Muitas vezes sei o que as pessoas vão dizer antes que abram a boca. Não são muitos os que vão acreditar em mim, mas desde então tenho tido experiências muito singulares mesmo. Uma vez eu estava numa festa e estava captando o pensamento das outras pessoas. E alguns que não me conheciam ficaram com medo e foram embora. Ficaram com medo de que eu fosse uma bruxa ou coisa assim. Não sei se é alguma coisa que adquiri enquanto estive morta ou se estava latente e eu nunca usei antes que isso acontecesse. Tudo está em nós. É ilimitado o poder do que nós podemos fazer. Nós podemos fazer tudo. É só uma questão de foco. Depende de como é que nós estamos focados. Tudo. Nós podemos fazer tudo. Quarto testemunho. Não importa a idade com que você esteja, nunca pare de aprender, pois esse é um processo. Foi como entendi, que continua pela eternidade. É isso que eu estou fazendo aqui. A apresentação do meu canal é divulgando estudos e incentivando o estudo. Não importa a idade com que você esteja, nunca pare de aprender. Nas palavras do Dr. Raymond Moody, ninguém que eu tenha entrevistado relatou ter saído da experiência moralmente purificado ou aperfeiçoado. Ninguém com quem conversei deu qualquer sinal de uma atitude mais santa do que a vocês. Na verdade, a maioria trouxe à baila a questão de que sentem que ainda estão tentando, procurando ainda. Sua visão deixou-os com novos propósitos, novos princípios morais e renovou sua determinação de viver de acordo com eles, mas nenhum sentimento de salvação instantânea ou de infalibilidade moral. Isto é muito interessante. Apesar das pessoas terem passado por uma experiência única, singular, desenvolverem certas sensibilidades, nenhuma delas se sentiu especial, ou santa, ou pura, ou melhor do que os outros. Nenhuma. Isso é muito interessante. Muita luz para todos! Fico
Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!